Começou. Prontinho. Boa tarde, nós estamos aqui na 7ª reunião do CME. É uma reunião extraordinária do mês 24, dia 24 de julho de 2026. Tá? A pauta dessa reunião é a resolução da BNCC da computação e outros assuntos. Tá bom? Agora eu trouxe aqui para todo mundo saber da fundamentação legal da resolução. Então, às vezes, a gente desconhece, né, e até por conta de alguns questionamentos, por conta que nós falamos sobre a computação desplugada, né? E depois o Luiz até vai fazer uma fala a respeito disso. Esse documento que nós abordamos na última reunião do CME, né, mas a gente tem urgência de ter essa resolução já aprovada, porque ela tem todo um trâmite, vai para a doutora da Casa dos Conselhos, depois vai para a prefeitura, né, ter o respaldo jurídico para ver se ela está toda certinha, né? Então, a gente vai discutir primeiro toda a parte legal e uma redação, uma prévia redação da resolução, tá bom? Esse documento aqui é o documento norteador que vai até para as escolas. Então, aqui eu trouxe a fundamentação legal e normativa para a computação na educação básica, né? A base jurídica, que seria a formação do cidadão, o alinhamento de diretrizes nacionais e regionais, garantia da equidade, da qualidade e da inovação, né? Nós sabemos que dentro da prefeitura, a prefeitura vem uma questão que foi desde a nossa primeira reunião do CME, falamos sobre toda a questão que estava envolvida a questão orçamentária, né? Então, já desde a primeira pauta do CME, nós abordamos essa questão. Então, nós vemos aí o governo na recuperação dessa questão orçamentária. Então, acredito que ainda nós vamos continuar, até porque trabalhar desplugadamente não está errado, está dentro dos documentos, até das leis, que nós vamos ver agora. E, com certeza, futuramente terá, sim, um estudo para investir nesse segmento aí, nessa parte que é a computação, tá? Que seria as máquinas, né? Então, a gente vai começar e o fim será as máquinas, tá bom? Então, vamos aqui... Peraí, gente. Aqui, ó, gente, nós temos a Constituição Federal, né, que é o primeiro, o artigo 205, que é o pleno desenvolvimento, e que é dever, né, do Estado, né, então, o pleno desenvolvimento e a qualificação para o trabalho dos nossos educandos. O artigo 206, que fala da igualdade de acesso, né, e garante um padrão de ensino, que a gente tanto busca aí. O artigo 211, que fala dos municípios, a autonomia dos municípios, né, que a gente sempre trabalha em regime de colaboração com o governo do Estado de São Paulo, visto que os nossos materiais, o currículo em ação, todo, é em regime de colaboração, inclusive as formações, né? E em regime de colaboração também com o governo federal, inclusive. O artigo 214, que fala, aí aqui traz fundamento da formação humanística e científica tecnológica através do Plano Nacional de Educação. A gente vai chegar no nosso que ainda está em desenvolvimento. A LDB também traz no nosso artigo a Lei de Diretrizes e Bases, o artigo 8º, que reforça esse regime de colaboração entre os entes federados, né? Então, o governo federal manda para o Estado os municípios, né? Às vezes tem até, eu falo que tem verbas que a gente não vê, mas elas estão lá na nuvem, né? Essas verbas, por exemplo, o material do estudante, é um deles, né? O Tribunal de Contas tem que fazer o uso correto desses materiais. Artigo 11. Também garante aos municípios a competência para baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. Artigo 18. Define a abrangência do sistema municipal, incluindo escolas públicas e instituições de educação infantil.
Aí nós temos o Plano Nacional de Educação, que agora que saiu a publicação dele, né, recentemente, demorou até, inclusive, né, e o nosso está em desenvolvimento, né, então o plano ele traz o estímulo à inovação pedagógica, a modernização das práticas de ensino, universalização do acesso tecnológico educacionais de ponta, redução das desigualdades através da democratização do conhecimento digital e elevação da qualidade da educação básica em um horizonte de 10 anos. Então aqui, ó, foco no docente. O PNE sustenta políticas voltadas ao desenvolvimento das competências digitais e a formação continuada dos professores para as novas demandas da sociedade. Nós também temos o Fundeb, né? O Fundeb tem essa lei 14.113 de 2020, que regulamenta o financiamento de educação básica com foco nos resultados, os mecanismos para a modernização da gestão educacional e promover a equidade na distribuição de recursos entre os entes federados. A gente também, nós temos aí voltado o VAR, que tem aquelas condicionalidades que a gente já discutiu aí em outros momentos, né? Que é o valor aluno, resultado, e premia as redes com melhores indicadores. Antigamente, as redes que tinham resultado ruim que recebiam mais um aporte financeiro maior. Hoje já não. Hoje quem mostra resultado tem esse valor aí, né? Maior. Quer dizer, é bem mais valorizado, né? Que os municípios que conseguem, ou o Estado até que consegue o aporte financeiro bem maior. Também a gente tem o incentivo a políticas públicas de cultura digital, computação como de diferenciais estratégicos, né? Aqui até a gente entra aqui na questão que não é a máquina, a gente fala em computação, já pensa no computador, e hoje está mais que provado que tem que reduzir as telas, né? O aluno tem que saber usar aquilo de forma que ele vá adquirir conhecimento, e não para procrastinação, né? Que é o que está acontecendo hoje. Fomenta a redução da desigualdade através da inovação tecnológica no ensino, porque às vezes, dependendo de onde essa criança está, ela não tem o mesmo privilégio que uma criança que está numa outra região tem. Então, a gente tem que focar sempre na questão da equidade. A ética de segurança, que é a LGPD, na educação, proteção de dados, a transparência, né? Aqui na LGPD é o fundamento do uso ético, seguro e responsável das tecnologias, sendo um pilar essencial da cidadania digital nas escolas. Então, esse aqui tem que ser bem desenvolvido e vai ficar a parte da nossa resolução, tá? As normas nacionais, aí nós temos essa resolução do Conselho Nacional de Educação, né? Então, a gente parte também pegou o Conselho Nacional, que é o maior que o nosso municipal, de 2022, que fala também sobre o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital, né? Essa resolução que a gente está implantando agora é uma implementação gradual da formação docente e integração interdisciplinar. Então, assim, por isso que eu falei, né? Porque já vai incutindo, vai ter já a máquina, então a gente vai começar desplugadamente. Aí está a parte da computação desplugada, né? Que é um conceito além das máquinas, que é essa que a gente está fomentando nos nossos documentos. O aprendizado não depende exclusivamente dos dispositivos digitais, o foco no pensamento computacional, abstração, decomposição de padrões, uso de atividades físicas, jogos e desafios lógicos para ensinar algoritmos. Né? A vantagem estratégica, acessibilidade total a todos os estudantes, independente de infraestrutura. Construção de base cognitiva para o uso fluido e eficiente das máquinas. Lógica antes da técnica. Então, a gente vai trabalhar bem o pensamento na lógica para depois chegar na máquina, tá? Fundamentos pedagógicos, né? Aí nós vamos falar um pouco sobre, além da informática instrumental, né? A computação ela não deve ser vista apenas como ensino de ferramentas tecnológicas, mas como um conjunto de competências essenciais na formação integral do estudante, né? Então, há várias competências desenvolvidas, que é resolução de problemas complexos, pensamentos lógicos e algoritmos,
criatividade e inovação, cidadania e ética digital e o uso crítico das tecnologias. Aí a gente vai referenciar o nosso documento, né? O nosso documento é o currículo paulista, né? Que a gente, como eu falei anteriormente, em regime de colaboração com o governo do Estado de São Paulo. Então, as diretrizes estratégicas, né, que orientam a implementação da BNCC em todo o Estado de São Paulo, incorpora competências digitais de forma transversal e específica e incentiva o uso de metodologias ativas e cultura digital. Tá? Essa aplicação prática promove prática e disciplinar no cotidiano escolar, favorece o desenvolvimento do pensamento computacional e serve de guia para a organização curricular nas redes municipais. Contexto local, Plano Municipal de Educação de Mongaguá, que eu havia dito a vocês. O Plano Municipal ele está em desenvolvimento, está na fase de diagnóstico. Né? Nós estamos, a Secretaria, alguns técnicos da SEDUC estão tendo formações junto com o DIME e está fazendo um trabalho agora de levantamento de dados, tá? E a parte de diagnóstico. Por isso que até coloquei aqui sustentação local. O Plano Municipal de Educação de Mongaguá está em elaboração e dará sustentação para a política e social necessária para a implementação da computação, alinhando as metas locais, as prioridades da política educacional nacional e estadual. Né? Então, o objetivo estratégico disso tudo é melhoria contínua da qualidade da educação municipal, foco na formação continuada dos profissionais da rede, incentivo à inovação pedagógica de metodologias ativas e fortalecimento do currículo com tecnologias educacionais. A conclusão e os próximos passos. Né? A viabilidade legal, que é a base jurídica para a implementação disso. Então, a gente já começa com a base jurídica fazendo essa resolução. A qualidade do ensino, que seria a integração da computação para elevar os indicadores. Então, vai ser mais algo que vai trabalhar em prol disso. O papel nosso aqui no Conselho, como conselheiros, e o compromisso social. O Mongaguá reafirma o seu compromisso com uma educação moderna, ética e inclusiva para todos os alunos. Né? E agora eu trouxe também a resolução em si, um rascunho. Eu vou pedir para um membro do conselho fazer a leitura, para me auxiliar aqui. Alguém pode fazer a leitura? Vou escolher? Escolher, membro? Espera aí que eu leio para você, Rose. Deixa eu só ler uma já localização aqui. Então, vou aumentar, vou tentar aqui. Eu sou a cega do colégio. Mas, você começa aí. Olha lá, Dispõe sobre a implementação da computação na educação básica do Sistema Municipal de Ensino de Mongaguá, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, a Resolução CNE-CEB número 1/2022 e o documento norteador municipal e da outras providências. O Conselho Municipal de Educação de Mongaguá usa das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de sua criação, o seu regimento interno e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e considerando dispostos os artigos 205, 206, 211 e 214 da Constituição Federal. só um minutinho. Todos esses artigos foram os que eu coloquei lá no início. Sobe aí, não sobe. Aqui, tá. Acho que é melhor aqui, Luiz. Pode continuar. Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes de base da educação nacional. Considerando a autonomia do Sistema Municipal de Ensino prevista nos artigos 8º, 11 e 18 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, considerando a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, PNE. Considerando a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb permanente,
e as condicionalidades do valor aluno do resultado, VAR. Bem no dia do Natal, Eles já são assim. considerando a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que institui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Considerando a Resolução CNE-CB número 1, de 4 de outubro de 2022, que estabelece normas sobre computação na educação básica como complemento à Base Nacional Comum BNCC. Considerando o parecer CNE-CB número 2, 2022, que fundamenta as normas relativas à computação na educação básica. Considerando as diretrizes do Currículo Paulista e o Plano Municipal de Educação de Mongaguá. Considerando a importância da inovação pedagógica e da cultura digital para a formação integral dos estudantes e para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea. Considerando a necessidade de democratizar o acesso ao conhecimento tecnológico e desenvolver o pensamento crítico, ético e criativo dos estudantes. Considerando o documento norteador, BNCC, da computação elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Mongaguá em sua versão mais recente, resolve. Então, a partir desse momento, aí a gente colocou todas as leis voltadas de embasamento para essa resolução. Agora, eu gostaria que vocês olhassem como foi que nós criamos lá, aquele dia que a gente fez o regimento, mesma coisa, se tiver alguma coisa que vocês não concordem, que vocês parem a leitura já para a gente não perder muito tempo, tá? Já fazer a intervenção na hora, gente, eu acho melhor fazer alteração ali naquele artigo ou naquele item, porque aquele item não está legal. Porque as leis não tem como nós mudarmos, né? São criadas e nós temos que seguir. Elas são leis federais, estaduais, então cabe a nós seguirmos, né? Vocês podem perceber que desde a Constituição Federal está Antes de fazer a leitura, deixa eu falar sobre, porque é para fazer sentido. Porque, sim. porque o que acontece? A gente fala do caráter expurgado porque a própria resolução, o parecer número 1, a resolução número 1 e o parecer número 2, eles são pautados mais ou menos no que aconteceu na pandemia. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas todas as escolas municipais tinham que ofertar algum tipo de atividade, deixava disponível na escola para os pais irem buscar. Porque não adiantava criar uma sala de aula virtual para os pais, para os alunos acessarem, né? Diferente de algumas escolas particulares que fizeram isso, ou tinham aula síncrona, ou então criavam ambientes virtuais para os alunos acessarem. Com isso, dentro da resolução número 1, eles também criaram um programa nacional chamado Escolas Conectadas, que até foi, acho que em 2023, que a Manoel fez a adesão, e agora, ou 2024, e a gente conseguiu regularizar só agora, que é a manutenção de todas as escolas com internet. Mas, além disso, a ideia da resolução número 1 é fazer com que a gente trabalhe a ideia da computação com os alunos, na verdade, usando o pensamento computacional e a questão de lógica. Então, o que isso quer dizer? Que é para a gente trabalhar as questões de tecnologia dentro da sala de aula, então a gente falar de rede social, a gente falar de mundo digital, a gente falar de influência, a gente falar dessas coisas, mas não necessariamente a gente vai precisar 100% do tempo trabalhar com a tecnologia em si. Por isso que a gente está começando com a ideia do ambiente desplugado. Primeiro, nós não temos equipamento, nós não temos sala de informática, nós não temos tablet, nós não temos computador. Então seria mentiroso, seria a gente dizer que vai começar a falar de beneficência da computação usando tecnologias que a gente ainda não tem. É um processo, a gente está aí, tem um programa lá, como é que chama? Aprender Conectado agora, né? Tem um programa, então assim, o Mongaguá está se adequando conforme a legislação pede. Então a gente não está descumprindo nenhuma legislação, só que a gente está começando da mesma forma com que a resolução propõe. Vamos começar trabalhando a ideia do que é, para depois a gente se aprofundar, aí sim, com uma tecnologia à disposição, com software, com hardware, mas para fazer o uso consciente, para fazer o uso adequado e assim por diante. Então, a gente começa trabalhando usando materiais concretos. Então, qual é a ideia? Pensamento computacional, o que tem a ver? Lógica, organização, sequência, padrão. Então, a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de coisa. Se vocês pegarem aqui, a gente tem que seguir
a organização com que a própria resolução faz. Então, tem a questão do mundo digital, da cultura digital. A gente vai tocar nesses assuntos, a gente é obrigado a falar sobre isso. Só que a gente vai usar esses instrumentos para falar, para mostrar para os alunos exemplos de como se fazer e como não se fazer. Né? A gente vai usar essa ideia. E, para além disso, pensando em matemática, ciências mesmo, que tem questões de lógica, a gente usar essas questões de sequência, de organização, dá para trabalhar a produção textual, você pensando em estrutura de uma redação, por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão, isso é uma organização, isso é uma sequência, isso é um pensamento computacional. Então, quando a gente fala de pensamento de tecnologia desplugada, é por isso que a gente vai usar o pensamento tecnológico de uma forma com que eles usem a razão para aprender. Depois a gente vai, quando vier o investimento, quando a gente tiver os equipamentos, a gente usar a parte de tecnologia em si. Então é por isso, tá? É porque ele fala no lugar dos alunos, né? É, sim, eu sim. estava lendo, ele fala. No currículo de história, por exemplo, o quarto trimestre do nono ano é para falar de tecnologia, de fake news, de globalização. Não, inclusive para falar, não precisa estar no próprio currículo paulista, quando você pega lá o livro Aprender Sempre e tal, no rodapé tem sempre uma indicação ali do que tem a ver com ligado, qual a habilidade, e aí tem as habilidades também que são da beneficência da computação, porque ele entra como um tema transversal a princípio, assim como vai acontecer com a nova temática que vai entrar também, né, a partir do ano que vem, que é a ciência política, né? Vai ser a mesma coisa, vai entrar, já foi sancionado já. Vai entrar como tema transversal. Então, é dessa forma, tá, gente? Então, não é porque a gente está fazendo uma gambiarra para tentar cumprir a legislação. A legislação prevê esse caminho para a gente seguir, fala tá? também para ir aos poucos. A legislação, ela fala para a gente para manter um andamento do básico ao avançado. Então, vamos começar a entender o que é, para depois a gente realmente colocar a mão na massa. Até porque eles também vêm fazendo fragmentado, né? Sim, então, sim, colocando. sim. Tudo bem que hoje o Estado já usa muito mais plataforma, tudo tablet e tal, mas eles não começaram de uma vez, né? Não, Então, não começou de uma vez. é isso, tá, gente? Só para fazer sentido. Adriana leu, agora quem vai ler? Eu leio, pode Então deixar. vai. Deixa eu voltar logo, né? Não falou. Eu vi que estava bem estranho. Capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1º. A presente resolução estabelece as normas e diretrizes para a implementação da computação da educação básica no âmbito do Sistema Municipal de Educação de Mongaguá, observando a legislação nacional vigente e as especificidades da rede municipal. Artigo 2º. A computação é reconhecida como área essencial para a formação integral do estudante, contribuindo para o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias à participação crítica, ética, criativa e responsável na sociedade digital e contemporânea. Artigo 3º. A implementação da computação em Mongaguá deverá assegurar, primeiro, o desenvolvimento do pensamento computacional, a compreensão do mundo digital, o exercício da cultura digital, a equidade no acesso às oportunidades de aprendizagem, independentemente da infraestrutura tecnológica disponível, a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial, garantindo acessibilidade, participação e aprendizagem, a promoção da igualdade de oportunidades, considerando aspectos sociais, culturais, territoriais e de diversidade humana. Artigo 3º. A implementação da computação no sistema municipal de ensino observará os princípios da equidade, da inclusão, da acessibilidade e da justiça social, assegurando que todos os estudantes tenham a oportunidade de desenvolver competências relacionadas à computação, respeitadas as suas especificidades e necessidades educacionais. Capítulo 2. Dos eixos estruturantes. Gente, se vocês quiserem parar para falar... Artigo 4º. A computação organiza-se em 3 eixos estruturantes conforme... Você já. Não, eu só vim aqui. Boa tarde. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? E a gente tem sempre alguma coisa para fazer, mas eu falei, vamos subir lá para conversar com eles um pouquinho, para desejar uma boa tarde, um bom final de semana de chuva, se Deus quiser.
né? Amanhã, com certeza, não tem praia para ser ninguém. Não, de repente, pode mudar de hoje para amanhã, né? Às vezes muda. Tem dias que a gente está assim, já de repente virou, né? Mas é muito importante. E a Rose tinha pedido para fazer essa reunião extraordinária, não é isso? Por conta das situações que ela está colocando aí. E que seja interessante para vocês e que haja essa participação. Que hoje em dia eu não vou ficar sentado no sofá. E porque eu estou esperando. Vai vir uma professora conversar comigo. E aí, num outro dia eu participo mais aqui com vocês, muito embora eu não esteja aí né? A senhora faz parte. Eu faço parte. Você falou que você me representava? Todos nós, não, a senhora faz parte. A senhora Ó, eu garanto pra você. A senhora é o poder. Ela me enganou. Tá bom? Mas você pode continuar aí, tá bom? Estou bem representada aí. O Luiz, a Rose e o pessoal aí estão tudo para representar, tá? Dá licença, gente, tá? Tchau, tchau. Vamos lá. Nos eixos estruturantes. Artigo 4º. A computação organiza-se em 3 eixos estruturantes conforme as normas nacionais. Pensamento computacional, que envolve a capacidade de compreender, analisar... O que você falou lá, não? Não, Analisar, definir, modelar, resolver problemas e automatizar soluções por meio de estratégias computacionais, tais como decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e construção de algoritmos. Pode descer. Desculpa. Mundo digital. Contempla conhecimento sobre hardware, software, redes de computadores, internet, segurança de informação, inteligência artificial, robótica e demais tecnologias digitais. Cultura digital. Compreende a participação crítica, ética, segura e responsável da sociedade digital, envolvendo a cidadania digital, privacidade, combate à desinformação, comunicação e produção colaborativa. Capítulo 3º, da organização curricular e metodológica. Artigo 5º. A computação será desenvolvida de forma integrada aos componentes curriculares da Base Comum Nacional Curricular e às práticas pedagógicas da rede municipal, podendo também ser contemplada por meio de projetos interdisciplinares e atividades complementares. Na educação infantil, a computação será desenvolvida de forma lúdica e explorada, priorizando a exploração, a investigação e o desenvolvimento das bases do pensamento computacional por meio de brincadeiras, jogos e desafios concretos, em consonância com os campos de experiência e os direitos de aprendizagem previstos na BNCC, sem o objetivo do ensino formal de programação. Artigo 7º. No ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, as competências e habilidades relacionadas à computação serão desenvolvidas progressivamente, conforme o documento norteador municipal, respeitando as etapas de desenvolvimento dos estudantes. Artigo 8º. Fica estabelecida a computação desplugada como estratégia metodológica prioritária para a rede municipal de ensino, visando garantir o direito à aprendizagem por meio das atividades analógicas, materiais concretos, jogos de lógica e resolução de problemas, sem prejuízo à utilização gradativa de recursos digitais, conforme a disponibilidade de infraestrutura. Artigo 8º. As ações pedagógicas relacionadas à inteligência artificial deverão observar princípios éticos, transparência, proteção de dados pessoais, segurança da informação, uso responsável das tecnologias e desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. Artigo 8º-B. As práticas pedagógicas relacionadas à computação deverão estimular o uso consciente, responsável e sustentável das tecnologias digitais, contribuindo para a formação cidadã e para a reflexão sobre os impactos sociais, ambientais e econômicos da tecnologia. Capítulo 4, da avaliação e monitoramento. Artigo 9. A avaliação das aprendizagens em computação terá caráter diagnóstico, formativo e processual, centrada no processo de construção do raciocínio, na resolução de problemas e no desenvolvimento das competências previstas nessa resolução. Parágrafo 1º. Na educação infantil, a avaliação dar-se-á por meio da observação sistemática, registros pedagógicos e relatórios descritivos, respeitando as especificidades da etapa. Parágrafo 2º. Poderão ser utilizados como instrumentos avaliativos, portfólios, registros de projetos, resolução de desafios, observação de práticas colaborativas e produções desenvolvidas em ambientes digitais, ou por meio
de atividades exploradas. Parágrafo 3º. A avaliação das aprendizagens em computação não deverá se restringir à utilização de equipamentos tecnológicos, considerando os diferentes contextos e recursos disponíveis nas unidades escolares. Artigo 10. O monitoramento da implementação da computação será realizado pela Secretaria Municipal de Educação, com o acompanhamento do Conselho Municipal de Educação, visando ao aperfeiçoamento contínuo da política pública. Parágrafo 1. O monitoramento considerará indicadores relativos à formação docente, à implementação curricular, ao acesso dos estudantes às atividades de computação e ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas no documento norteador municipal. Que é esse que está aqui, tá, gente? Já foi apresentado em outra reunião, então vocês estão lembrados, tá? Mas quem quiser consultar, Já aqui está à disposição. Capítulo 5º, da formação continuada e infraestrutura. Artigo 11. A Secretaria Municipal de Educação promoverá plano de formação continuada para os profissionais de educação, assegurando suporte pedagógico para a implementação das diretrizes da computação e educação básica. A Secretaria Municipal de Educação incentivará a produção e a sistematização e compartilhamento de recursos pedagógicos, práticas exitosas e materiais didáticos relacionados à computação, visando ao fortalecimento das aprendizagens em toda a rede municipal. A ampliação da infraestrutura tecnológica e o acesso à conectividade nas unidades escolares deverão ser promovidos gradativamente, observando-se os princípios da equidade, da inclusão digital e da acessibilidade. Artigo 12A. A utilização de recursos digitais. Cadê? Me perdi. 12A. A utilização de recursos digitais, plataformas educacionais e ambientes virtuais de aprendizagem deverá observar a legislação vigente relativa à proteção de dados pessoais, à segurança da informação e à privacidade dos estudantes e profissionais da educação. Artigo 12b. A Secretaria Municipal de Educação poderá estabelecer parcerias e cooperações técnicas com instituições de ensino superior, centros de pesquisa, órgãos públicos e organizações de sociedade civil, observada a legislação vigente para apoiar a implementação das ações previstas nessa resolução. Capítulo 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 13. A implementação da computação na rede municipal ocorrerá de forma manual, observando o programa definido pela Secretaria Municipal de Educação, contemplando ações de formação docente, adequação curricular, disponibilização de materiais pedagógicos e fortalecimento da infraestrutura educacional. Artigo 14. As unidades escolares deverão adequar seus projetos políticos pedagógicos às disposições dessa resolução, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação terá o prazo de 12 meses a partir da publicação dessa resolução para consolidar as adequações curriculares, os referenciais pedagógicos e as orientações necessárias à sua implementação. As diretrizes previstas nessa resolução poderão ser revisadas e atualizadas periodicamente, em função de alterações da legislação educacional, dos avanços tecnológicos e das necessidades identificadas no Sistema Municipal de Ensino. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, no Gaguá, 24 de julho de 2026. Bom, gente, então o nosso trabalho de hoje foi referente a essa resolução, né, que nós revisitamos toda a parte da legislação, e a resolução já previamente cita dentro dos documentos, dentro do que foi apresentado também na última reunião, que é o documento norteador. E aí, vocês têm alguma sugestão para acrescentar, algo para melhorar? Achou que está bom, gente? Que assim, ainda não é o final da resolução, né? Igual o regimento, vai seguir o mesmo trâmite. Vai para a Casa dos Conselhos, a Casa dos Conselhos vai mandar, tem uma advogada lá, ela vai dar a orientação e vai mandar para o doutor Fernando e ele devolve e a gente publica depois que tiver tudo certinho. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, conforme o regimento, todo mundo teve sugestão na hora, a gente fez todas as alterações. Se vocês tiverem alguma sugestão, por favor. Só naquele artigo 3º, lá, na parte de cima, ficou 2A junto. Ah, sim, não, essa parte aí ainda... porque senão dá a impressão eu que acho ele que é está... porque é o terceiro A. Tem que ser assim, ó. Dá É em terceiro. 3A, né, aqui, ó. Ou é
É porque tem o terceiro aqui em cima, tá vendo? Ah, Põe como parágrafo único. De repente É, pode ser. e aqui é o 3A. Não, é que ele tem duas. Como ficou 3A lá em cima e embaixo? Não, ficou- é o A da frase, a implementação, aí aqui ó, Não. 3A, a implementação, é que estava sem o item. Mas põe como parágrafo único, aí resolve o problema. Isso aqui posso arrumar, mas eu tô falando assim, Só a minha pra- pergunta era a respeito ao conteúdo em si. Pô, vocês pretendem colocar como tema transversal um parágrafo que fala da avaliação. Se você vai pedir avaliação, o tema transversal ele não prevê avaliação sistematizada. Então, vocês pretendem como tema transversal, eu acho que isso tem que deixar claro Sim, é verdade. até por conta, se não ficar claro, depois os matrizes curriculares das escolas não são homologadas. Não vai dar para bater. Sim, Certo? Então, aí qual é a intenção que a gente tem como tema transversal e a gente pode colocar como uma disciplina que venha sendo trabalhada pelos projetos da escola. Então, não, mas pela resolução. A resolução não deixa claro. Não, então, mas pela resolução parece muito mais que é para ser transversal e interdisciplinar do que uma disciplina específica. Por isso a minha pergunta. para que passe por todas as disciplinas possíveis. Aí tem que ver a Porque questão da avaliação. tem que ver, porque aí a questão da avaliação, aí ela ficou muito aberta. Sim. Aí quando você questionar para o professor se ele trabalhou, vamos dizer, professor de português, como por exemplo, o que ele trabalhou dentro do pensamento computacional? Como é que ele avaliou isso? Porque o professor de matemática, de exatas, ele vai ter essa lógica já na sua premissa. Já é pré-definido. Né? Das demais áreas humanas, ele não tem essa visão. E aí a gente vai bater na hora de implantar, isso vai ser muito difícil, porque você não vai ter base legal para cobrar do seu professor a atualização nessa ponta. Então eu não sei aí se a gente podia deixar mais específico qual o objetivo dessa aqui. se ele vai vir como tema transversal, se ele vai ser como um eixo norteador de todas as disciplinas e vai ter que ser trabalhado. Eu acho que a Vai ser gente uma até tira avaliação. o tema de avaliação, então, e deixa só como monitoramento. Porque Eu aí acho faz que sentido. aí faz. Se tirar a Porque aí faz avaliação, sentido. sim. Sim, porque Entendeu? se for avaliação, vai ter que dar Não, uma porque se a nota avaliação- do conceito. Se a avaliação ele tem que É, entrar ou na disciplina. parte diversificada como uma disciplina, Aí a grade curricular tem que Vai bater. ter que deixar. Então, se eu colocar monitoramento, Ele não entra como disciplina obrigatória. vamos dizer assim. do monitoramento. E aí você vai ter que mudar a avaliação das aprendizagens ali, vai ter que mudar o texto. Aí vai ter que não, aí eu já Do monitoramento das aprendizagens. Isso. Vai tudo ter, onde tiver avaliação, tem que mudar para monitoramento. dar. Porque assim você tem como ir fazendo gradativos sem Sim. a obrigatoriedade de mudança de grade Isso. curricular. Porque senão já vai virar. Então aí obrigação. você põe ali o monitoramento, em vez de Não, avaliação, a você põe o implantação monitoramento. do professor também vai ser difícil. A matriz curricular se torna. Se torna- ela vai ficar deficitária a partir da sua resolução. Justamente. Monitoramento é isso. Aí aqui deixa também diagnóstico, formativo processual. Isso pode deixar. Você pode deixar. É só o termo avaliação que não Da educação infantil. Aí você põe ou o monitoramento. O E aí termo você está avaliação dá uma justificando como você vai formalidade. observar. Às vezes é uma palavra só. Né? Porque a avaliação em si, você vai ser obrigatório a dar um sistema de nota. Agora aqui fala de instrumentos. Isso aí instrumentos. Os instrumentos de monitoramento Você Poderão tira a ser palavra. usado como instrumento de monitoramento. Pode tirar isso. Isso. De monitoramento. Né? Do português é mais grande, gente. A palavra você põe tudo abaixo. Monitoramento, portfólio, Uma serviço, vírgula, projetos, pode produção de colocar desafios. Aí esse aqui tudo pode deixar, porque poderão ser utilizados, né? Aí o parágrafo terceiro, a avaliação da É a aprendizagem. mesma coisa. Aí o monitoramento das aprendizagens. Isso.
computação não deverá se restringir à utilização de equipamentos tecnológicos, considerando diferentes contextos e recursos disponíveis nas unidades escolares. O monitoramento, vai continuar o monitoramento, que fala aqui, né, a SEDUC e o Conselho Municipal, que é para monitorança política. O monitoramento, aqui também está o monitoramento de avaliação. Aí agora vem a parte da formação. Tudo ok? Eu acredito que sim. Sim. Pelo menos. Tudo ok assim, né? Ainda vai para o jurídico. Aí A sempre parte- tem alguma coisinha A parte que... que Não, calma. mas aí eles vão ter que avaliar, né? Aí É. já não compete a gente mais. É. Mas é. Ali está falando da parte das diretrizes no, de baixo. Cadê? Aqui, as diretrizes previstas nessa resolução poderão ser revisadas e atualizadas periodicamente em função de alteração na legislação educacional, dos avanços tecnológicos e das necessidades identificadas no sistema. Até porque a gente tem que manter essa atualização por conta do próprio programa das escolas conectadas e do Aprender Conectado que a gente também assinou. De repente, né? Porque por enquanto, as escolas conectadas, o orçamento que vem é só para a internet. E é um ponto de internet que é onde eles instalam aquele software de monitoramento. O Herbert foi lá e colocou, né? Lá no Célia tem. Então, Eu todas as fiz. escolas têm agora, porque tem um monitoramento para saber se a internet que foi contratada supre o que eles, o que eles exigem com o mínimo de acordo com a quantidade de alunos. Mas, por enquanto, é só isso. Pode ser que eles façam um investimento e falem, não, a partir de agora nós vamos investir e vocês vão ter que usar tal plataforma para comprovar que vocês estão trabalhando com os alunos. Então, aí a gente vai ter que inserir. Gente, então eu acho que a gente dá por encerrada, mas esse assunto, o próximo assunto seria que o Herbert, Robert, desculpa. Eu falei Herbert, ficou na cabeça. Na cabeça ele falou do Herbert. O Robert, ele solicitou a saída dele, né? Então, assim, como ele sabe que ele também fez parte da elaboração do regimento, que ele precisa ter um substituto para estar no lugar dele, para ele estar se ausentando do Conselho Municipal. Então, a gente vai procurar um representante dos professores, né? E o Herbert representa esse segmento, né? E assim que a gente conseguir o seu substituto, aí a gente já mandou já tem a carta já que ele solicitou, tá? Então, eu dou por encerrada a reunião de hoje, extraordinária, porque foi uma reunião extraordinária, e aí eu já deixo aqui para vocês que no dia 28 nós teremos a reunião trimestral. A próxima é tá bom? 28. A próxima às reunião, 10 horas. Isso, às 10 horas, o edital ainda vai ser publicado, tá bom? Só gostaria de complementar, assim, esses recursos, eles vêm para a atividade escolar, não diretamente para os alunos.